Você sabe o que são diretivas antecipadas de vontade? Já ouviu falar em testamento vital, procuração para cuidados de saúde? E cuidados paliativos? Isso significa eutanásia, abandono do paciente? Você sabe se no Brasil a distanásia ou ortotanásia são permitidas? Você sabe se o médico profissional de saúde deve aplicar os documentos das diretivas antecipadas do paciente ou ele pode ser penalizado pelo conselho profissional? Eu sou Renata Fará e essa é a minha nanoclass sobre as diretivas antecipadas de vontade e cuidados paliativos. As diretivas antecipadas de vontade são a declaração, através de um documento, que os pacientes com doenças graves, terminais, fazem para que a sua vontade seja respeitada. É uma forma do paciente ter a sua vontade respeitada pelo médico, pela família e pelos seus amigos. As diretivas são um gênero que dele fazem parte outros documentos mais específicos. As diretivas nasceram nos Estados Unidos por meio de instituições que buscavam a regulamentação da eutanásia. Mas a gente não pode confundir eutanásia com essa declaração de vontade do paciente. As diretivas no Brasil, elas não possuem regulamentação em lei. Então, por isso, é muito complicado que elas sejam aplicadas de uma forma simples e tranquila, sem medo, tanto pelo médico quanto pela família. As diretivas, como não tem forma prescrita em lei, elas acabam sendo regulamentadas por conceitos bioéticos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Em 2012, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma resolução, a 1995, que permitiu ao médico aplicar, respeitar e entender o que são as diretivas. Na resolução, o Conselho Federal explica que as diretivas são a forma de manifestação do paciente dos cuidados e tratamentos que ele quer ter, em doenças terminais ou não, quando o paciente está plenamente consciente e não durante uma doença terminal. Quando o paciente maior, capaz e consciente, ele decide que ele quer deixar escrito ou declarado quais cuidados e tratamentos ele quer ter ou não, ele faz por meio das diretivas antecipadas de vontade. Quando o CFM, Conselho Federal de Medicina, fixou essa resolução, foi para permitir que o médico saiba que ele pode respeitar a vontade do paciente e aplicar esse documento, mesmo que a família do paciente seja contrária àquilo que o paciente quer. Por exemplo, um paciente com um câncer terminal e que ainda existem possibilidades de tratamento que só vão prolongar aquela doença, mas não são curativas. O paciente cansou, o paciente está exausto, está esgotado, ele sabe que a doença não tem cura. O paciente, quando ele está capaz, lúcido, ele declara para o médico, ele diz assim, eu não quero mais tratamentos que só vão prolongar o meu sofrimento. A família discorda. Então, quando a gente tem esta resolução do Conselho Federal de Medicina, ela permite que o médico diga, eu vou respeitar e eu vou seguir a vontade desse paciente, independente da pressão que a família vai sofrer. E lembrando que essa declaração de vontade, ela só é utilizada quando o paciente não tem mais condições de se autodeterminar e dizer o que ele quer. Então, as diretivas antecipadas de vontade, elas são aplicadas quando o paciente não tem condições de manifestar a sua vontade. E essa vontade, essa manifestação, ela vai ser suprida de outras formas. Quais são os instrumentos de diretivas antecipadas de vontade mais conhecidos? O principal deles,
que muitos já devem ter ouvido falar, é o testamento vital. O que é o testamento vital? É uma declaração firmada pelo paciente do que ele quer e do que ele não quer, seja em cuidados e tratamentos de saúde. Como não tem forma prescrita em lei, qual é a orientação para que esse documento tenha validade e possa ser aplicado? Em primeiro lugar, esse paciente deve conversar com o médico, com o profissional de saúde, que vai dizer para ele quais as implicações das escolhas. Por exemplo, se esse paciente ele quer ser doador de órgãos, existem procedimentos que ele não vai poder fazer, certo? O paciente tem que entender quais as consequências de uma intubação paliativa, de uma traqueostomia, o que essas escolhas dele implicam nas condições que ele vai ter. Então, o primeiro passo para a realização de um testamento vital é uma conversa calma, esclarecida com o médico, preferencialmente com a família. Porque num ambiente desse, a família, os amigos, as pessoas próximas têm que estar amparando e entendendo a declaração dessa pessoa doente, que quer deixar por escrito como ela vai ser cuidada quando ela não conseguir expressar a sua vontade. Então, o testamento vital, o primeiro passo, converse com o médico, tenha todas as dúvidas sanadas. Segundo momento, é relevante a orientação de um advogado. Por quê? Para que não sejam colocadas condições ali que não possam ser utilizadas. Por exemplo, condutas que possam caracterizar infrações médicas, como um pedido de eutanásia, como um pedido de suicídio assistido. A declaração do paciente é livre, mas esse instrumento, esse documento, ele tem que ser válido, ele tem que ser praticamente autoexecutável. Então, uma orientação conjunta de uma técnica médica e de um advogado fazem com que esse documento seja eficaz. Feito isso, com a orientação do médico, com a orientação de um advogado, preferencialmente ciente a família, é importante dirigir-se a um cartório para fazer essa declaração por escrito. Pode ser através de escritura pública, pode ser uma declaração simples com firma reconhecida, pois, como eu disse, não tem forma prevista em lei. Mas, quanto mais organizado, embasado e formalizado, melhor. Feita essa escritura pública, por exemplo, importante fazer várias cópias, entregar para pessoas-chave. Quem seriam? Seu médico assistente, familiares, um amigo de confiança. Pessoas precisam saber da vontade do paciente em ter essas escolhas respeitadas. Entregue isso ao médico. Qual a orientação para o médico, para o profissional de saúde? Inclua isso no prontuário. E se não for feita essa declaração por escrito, o paciente pode chegar no consultório do médico e dizer: nessas condições que me encontro, eu gostaria de ser tratado assim, assim, assim. Não gostaria de isso, isso e isso. E o médico pode colocar isso no prontuário como uma forma de manifestação da vontade e diretivas antecipadas de vontade. O que nos impede muitas vezes da aplicação desses documentos é a falta de previsão legal, o receio dos profissionais de saúde, do hospital, em respeitar isso diante de uma interferência familiar. Muitos casos, se ouve falar, de porta de UTI, briga entre familiares, uns de acordo com a vontade do paciente, outros contrário, sejam por questões emocionais, religiosas, financeiras. E isso, na visão do médico, é muito difícil o médico ter plena certeza que ele pode executar aquela diretiva antecipada, aquele testamento vital do paciente, com receio de talvez responder a algum processo ético-disciplinar perante o seu conselho por não atender ao pedido da família, ou familiar que seria o representante legal daquele paciente. Lembrando que o paciente, nesse momento em que a gente vai executar o testamento vital, ele não tem condições de manifestar a sua vontade. É por isso que o documento das diretivas serve para suprir isso.
falamos primeiro do testamento vital, que também conhecido, que nasceu nos Estados Unidos, conhecido como Living Will, que é o mais utilizado. E após a pandemia, houve um aumento muito grande junto aos cartórios dessa manifestação de vontade. Isso é muito importante, porque as pessoas têm que começar a falar um pouco mais de terminalidade, de cuidados que quer ou não ter, né? E isso é importante que o próprio paciente escolha, e não deixe a família com a questão sentimental e outras questões resolverem isso em nome do paciente. Além do testamento vital, outro documento muito utilizado, que talvez onere um terceiro, é a procuração para cuidados de saúde. O que é essa procuração? O paciente com alguma doença grave ou não, ele vai outorgar poderes para uma terceira pessoa que ele escolher, e é essa pessoa que vai escolher, que vai definir junto aos médicos, junto ao hospital, quais serão as condutas. Diferente do testamento vital, onde o próprio paciente escolhe, nesse caso, um terceiro é quem vai ser o executor dessa procuração. Ele vai aplicar a vontade que talvez seria do paciente. Então, quando que isso acontece? Quando nós vemos nas famílias divergência de opinião. Porque em casos de pacientes jovens, por exemplo, certamente os pais teriam muita dificuldade em impedir uma continuidade de tratamento fútil ou aceitar terminalidade, aceitar cuidados paliativos e aceitar outras situações. Mas um terceiro de fora, um amigo de confiança, pode fazer isso e respeitar muito mais a vontade daquela pessoa, daquele paciente, do que um familiar. Então a procuração para cuidados de saúde é outro instrumento muito válido também. Assim como o testamento vital não tem forma prescrita em lei, mas a sugestão é que seja orientado por um médico. O que o procurador pode fazer, né? E seja feita também num cartório. Importante ter algumas vias entregue para pessoas chaves, assim como o testamento vital, e o médico principalmente precisa saber disso. Quando a gente fala em diretivas antecipadas, como eu já falei, a gente não está falando em eutanásia, por mais que esse movimento tenha surgido nos Estados Unidos, decorrente da regulamentação da eutanásia. Eu acho importante trazer aqui a diferença entre conceitos, tá? O que é eutanásia? A eutanásia é a efetiva aplicação de métodos para dar fim à vida do paciente, certo? É uma ação que põe fim à vida do paciente, praticada diretamente por um médico ou por um profissional de saúde. Temos também, tem se falado, e em alguns países já é aceito, é o suicídio assistido. O suicídio assistido é dar fim à vida do paciente através de uma terceira pessoa. Esta pessoa vai aplicar, seja uma medicação, seja algo que vai dar fim à vida do paciente. Mas são casos de pacientes, como já se viu recentemente, paciente tetraplégico, que ele mesmo não consegue praticar o suicídio, essa medida extrema. Então ele precisa que um terceiro faça isso por ele. Ele quer dar fim, mas ele utiliza um terceiro como mecanismo para atingir esse objetivo. Nós temos também a distanásia, que é muito praticada. E nós somos um país latino, temos dificuldade em falar de morte, falar de terminalidade. A distanásia é a utilização de métodos fúteis e que prolongam a doença sem eficácia curativa. Então, a distanásia é o prolongamento da doença. É você pegar um paciente, vou trazer de novo o paciente oncológico, é você pegar um paciente com câncer terminal e colocar mais e mais ciclos quimioterápicos que se sabe não vão trazer a cura, que são medidas que podem ser muito mais prejudiciais, com todos os efeitos colaterais, e não vão trazer um conforto nessa fase. Isso se chama distanásia. O que nós temos que é uma medida eficiente e
pode ser aplicada sem caracterizar infração ética ou crime, porque quando a gente fala em eutanásia e suicídio assistido, a gente está falando em infração ética, médica e crime, né? A distanásia, muitas vezes, ela pode caracterizar uma infração ética, médica, certo? Que aí o médico vai responder lá no seu conselho, lá no Conselho Federal de Medicina. Quando nós falamos em ortotanásia, nós estamos falando em possibilitar uma morte digna para aquele paciente. Ou seja, é o oposto da distanásia. É a não utilização de tratamentos desnecessários, fúteis e que prolonguem o sofrimento do paciente. Não significa a ortotanásia você deixar o paciente ao léu, suspender alimentação, suspender tratamento. Não. Mas é a utilização de tratamentos que vão trazer o quê? Conforto e um fim de vida digno. Fazendo um link, vou passar para o próximo tópico, que é a questão dos cuidados paliativos. Encerramos nesse primeiro momento as diretivas antecipadas de vontade, caracterizadas pelo testamento vital, declaração do próprio paciente do que ele quer que faça, e a procuração de cuidado de saúde, quando o paciente outorga a um terceiro a decisão a ser tomada com relação aos seus cuidados e tratamentos, quando o próprio paciente estiver impossibilitado de manifestar sua vontade. Passamos, então, a falar dos cuidados paliativos. Cuidados paliativos não significa abandono do paciente, não significa deixar o paciente sofrer. Pelo contrário. Cuidados paliativos, inclusive, recentemente foi incluído como matéria obrigatória nas faculdades de medicina, e é uma forma muito bonita, humanizada e respeitosa de tratar os pacientes em terminalidade. O que seria essa terminalidade? Pacientes com doenças graves, sem cura, que os tratamentos já foram testados e não tiveram efeito, e com a doença só se prolongando. Quando falamos em cuidados paliativos, é proporcionar a esse paciente condições dignas, humanas e respeitosas de fim de vida. Esses cuidados paliativos, eles podem ser ambulatoriais, quando o paciente tem condições de frequentar o consultório do médico, o médico vai tratar a dor, vai tratar um certo desconforto. Em alguns casos, o paciente pode receber em casa os cuidados paliativos. Ele vai ser monitorado, ele vai receber tudo o que ele precisa. Vão ser feitos procedimentos, quando necessários, sim, mas procedimentos que tragam conforto, dignidade e não procedimentos que vão prolongar aquela doença que já está, assim, na terminalidade. Pacientes que não conseguem mais ter isso em casa podem também ser assistidos em hospitais que possuem centros ambulatórios, enfermarias de cuidados paliativos. Lá o paciente vai ser assistido, vai ser monitorado e vai receber esses cuidados. E uma outra possibilidade, que temos pouco ainda no Brasil, mas fora do país é muito utilizado, são os hóspices. Hóspices, não vamos confundir com caso de repouso. Hóspice é um ambiente monitorado com atendimentos técnicos e muito conforto, muito carinho, onde esse paciente vai passar os últimos momentos dele sendo assistido, amparado e estando seguro. Muito se fala que para o paciente é melhor morrer em casa, e aí muitas vezes a família, não, eu não quero que isso aconteça, mas será que deixar num hospital é o melhor? Então o conceito de hóspice é muito interessante nesse sentido, porque é uma mistura de casa confortável, com cuidados médicos, onde o paciente, ele pode até escolher, ele pode dizer, olha, eu quero os meus últimos dias estar num ambiente assim, escutando tal música, eu quero usar o meu pijama favorito, eu quero as fotos dos meus netos, dos meus familiares. É a vontade do paciente numa doença terminal sendo respeitada. É um tema delicado para se falar, sim, ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de perda, né? Somos todos apegados, mas será que o paciente não tem o direito de escolher não sofrer tanto? Será que a família tem direito de questionar
a vontade do paciente por uma questão sentimental, emocional, religiosa, financeira? Será? E como fica a postura do médico, do hospital, diante dessa divergência? Temos que falar muito desse assunto ainda. Os médicos não podem deixar de ouvir o paciente, não podem ter receio de aplicar esses documentos, tá? Por isso que é importante hospitais terem comitês de bioética, porque nesse momento, sentar e conversar com a família, com os profissionais de saúde, com psicólogos, com uma equipe multidisciplinar, para dizer, olha, esse paciente, quando ele estava lúcido e consciente, ele queria isso. Por que não vamos respeitar? Certo? Não é deixá-lo desamparado, mas é respeitar a sua dignidade, a sua vontade e o seu conforto. Então, temos muito que discutir nesse tema ainda. Falar de bioética é algo relativamente novo. Nós, advogados, somos muitas vezes legalistas ao extremo, mas nesse caso estamos falando de vida, sentimento, dignidade. É muita coisa a se falar, mas isso deve ser debatido. Então, para finalizar, os médicos, os profissionais de saúde, os hospitais não podem ter receio de respeitar a vontade do paciente. É isso que a gente prima e é isso que diz o princípio da dignidade da pessoa humana.